Olá, chamo-me Pedro Rodrigues, sou da Madeira e estudo marketing no ISCA. Eu inscrevi-me para o estágio de voluntariado da AESEC porque um amigo meu fazia parte da AESEC na altura e ele estava-me sempre a falar disto e eu um dia achei que ia testar o sistema para ver se realmente funcionava e inscrevi-me e fiz as entrevistas e fiz a candidatura e lá fui eu. Eu, sinceramente, o Brasil não foi a minha primeira opção. Eu quis ir para Cuba quando me inscrevi, só que fui um bocado estúpido em não ver se havia Cuba na base de dados e não havia, como podem imaginar. E, portanto, eu procurei um país que teria, teoricamente, as mesmas condições culturais que Cuba, portanto, teria que ter algum nível de musicalidade a nível de sociedade, portanto, o Brasil é uma escolha muito boa. A Argentina também passou pela cabeça, só que, não sei, o Brasil, especificamente, eu não escolhi o país, eu escolhi o projeto. Por acaso o projeto estava no Brasil e escolhi o projeto porque senti que realmente podia ajudar alguém, independentemente dessa pessoa, sei lá, tipo, poder retribuir ou não, eu ia conseguir realmente fazer a diferença se fosse para o Brasil, se fosse para aquele projeto. E foi por isso que eu fui para o Brasil. Foi espetacular. Foi incrível, porque o primeiro impacto que eu tive com o Brasil foi antes de chegar ao Brasil, foi no aeroporto. Eu entrei em Lisboa no aeroporto e há lá uma secção dos passaportes que a malta sai toda para os países não europeus. E quando dei por mim numa sala de espera com, sei lá, 500 brasileiros, eu era o único português. E eles repararam, eles começaram todos a falar comigo, vieram todos falar comigo, tipo, então, tu não és brasileiro, tu de onde é que és? Ai, eu sou de cá, vou para lá fazer voluntariado. Ai, nossa, que lindo, tipo. E era então isto, eu passei as 10 horas de viagem de avião até o Brasil a falar com a senhora ao meu lado, porque a senhora ao meu lado era de Belo Horizonte e então falou-me da cidade e falou-me da família e mostrou-me fotos dos filhos e eu, a sério, senti-me completamente acarinhado pelo povo brasileiro desde o momento desde o momento em que eu saí de Lisboa. Eu fui inserido num projeto de uma espécie de horário pós-escola, é para evitar que os putos não, que as crianças não andem na rua a seguir à escola, que vão para um sítio estudar ou reforço escolar ou assim. Portanto, o que nós fazíamos era dar inglês a crianças que à partida saíam da escola e vinham ter connosco. Além das aulas em si, nós fizemos um projeto de pen pal, juntamente com a IESEC e a Universidade. A ideia era muito à base de conseguir com que as crianças tivessem um contacto maior com universitários e com pessoas que não são do círculo direto delas. Funcionava à base as crianças escreviam uma carta, eu no dia a seguir levava a carta para a universidade, os universitários liam e passado um dia traziam-me eles cartas e então a davam de um lado para o outro. Mas a questão é que depois de eu me ir embora isto continuou, portanto fiquei muito feliz em saber que as crianças têm gente com quem falar, que não são, sei lá, que são educadas e que sabem algo da vida que elas não sabem e que podem ter acesso a isso e que treinem a sua escrita, porque é sempre importante uma boa forma de comunicação. Além disso, nós fizemos também um projeto de voluntariado à base de um conceito que é o Banco das Horas, em que as pessoas dão uma hora da sua vida e em troca o projeto dava uma hora também, seja o que fosse. A ideia era basicamente conectar o projeto com a comunidade onde estava e com a universidade da cidade em si. Eu acho que funcionou bastante bem, fiquei bastante contente e aliás soube que os estagiários que foram a seguir a mim que conseguiram aproveitar o sistema que já estava montado e melhoraram. Perto do fim da experiência, pronto, eu assisti a um professor, portanto para todos os efeitos era um professor assistente e no fim da experiência fui chamado ao gabinete do diretor para falar basicamente o que eu tinha achado, como é que era o projeto, como é que não era o projeto, coisas que podiam melhorar. E ele pediu-me avaliações de alunos, para eu falar livremente de alunos que é que eu achei, alguns que eu gostei, alguns que não gostei. E eu comecei a falar dos meus alunos e apercebi-me quando estava a falar dos meus alunos que, além de lhes ter prego um carinho enorme, estava, não sei, tipo, não me sinto de forma assim para outras crianças, muito menos miúdos que não são da minha família. E ali, no meio comecei a falar de um dos miúdos que o rapaz... ele era espetacular. O miúdo era super inteligente e era super simpático e dava-se bem com toda a gente. Era um bocadinho mal comportado, sim, mas o miúdo tinha uma genica incrível. E eu comecei a falar do puto. E, algures a meio de falar do miúdo, o professor perguntou-me, a opinião sincera, se eu achava que o miúdo tinha futuro. Eu disse que sim, eu acho que sim, o miúdo era incrível. E foi nessa altura que o diretor me disse que estavam a pensar expulsar o miúdo, porque o miúdo estava com problemas com os colegas e não estava a dar bem. E surgiu
a possibilidade de expulsarem o miúdo do projeto, mas agora, de acordo com a minha opinião, não iam fazer isso e iam passá-lo de ano para o próximo nível. Ele neste momento está a acabar o estágio e correu tudo bem, portanto se vou escolher um impacto, vou escolher esse. Esse foi para mim o melhor deles todos. Então, eu quando fui para o Brasil levei 2 bandeiras. Inicialmente a ideia era deixar lá a portuguesa, só que entretanto apeguei-me bastante a esta. Isto começou porque os meninos nunca tinham visto uma bandeira portuguesa ao vivo e então eu levei a minha. E ele pediu para assinar, para ficar aquela lembrança, só que assinam um, assinam todos e entretanto consegui as assinaturas todas dos miúdos do projeto, incluindo o diretor e as cozinheiras. E guardo esta bandeira com muito carinho. Tenho esta e tenho outra do Brasil, onde assinou a malta da IESEC que me recebeu. E pronto, aqui os meus miúdos a quem eu dava aulas. Muitas das crianças, eu decoro, não sei os nomes todos deles, mas quando olho para esta bandeira vejo caras dos meus alunos e fico bastante contente por ter ido. E é uma recordação bastante boa de ter em casa. Está aqui, pronto, tem aquelas menos assinaturas, mas assinou a malta da IESEC e eu também guardei a bandeira. Tenho para aqui a assinatura da minha buddy, algures, que está, não sei. Olha, isto foi a menina que me fez a entrevista na altura e foi ela a responsável por eu ter sido escolhido para ir para aquele projeto, portanto, obrigado Mariana. E pronto, minha bandeirinha do Brasil com as assinaturas. Vai, não penso 2 vezes, não dá-te ao trabalho, dá um bocadinho de trabalho, mas não é assim tanto como as pessoas te fazem acreditar e vai, porque aí no mundo alguém pode fazer a diferença com a coisa mais banal, com a coisa mais simples. E para ti pode não ser muito, mas para outra pessoa é um mundo de diferença e não te custa nada e vai completamente. Do coração igual ao nosso a palpitar.